Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre pessoas com direito que acham que podem tudo. Caso tenha um relato interessante, deixem R/relatando. Devo sair da minha escola? E aí, pessoal? Queria compartilhar com vocês um problema que estou enfrentando na minha escola para autistas e pessoas com deficiências físicas ou mentais, onde estudamos cinema, mídia e fotografia. Depois das férias de inverno, voltei na segunda-feira para as aulas da tarde e descobri que tínhamos um novo prédio. Só que eu não sabia que Humphrey, que já havia me assediado antes, e Philip, que me trata mal e me deixa desconfortável, estavam estudando nesse semestre também. Tinha conhecido as pessoas na escola durante um dia de visita com meu pai, mas não sabia disso. Outra pessoa que voltou foi uma menina, a quem chamaremos de Toga, que me culpou pelo assédio do Humphrey. Logo no primeiro dia, tanto Philip quanto a Toga deixaram claro que iam tornar meu semestre difícil. A Toga mudou de aula no mesmo dia depois de um mês de aulas já definidas, e depois mudou novamente no dia seguinte, só porque queria estar na mesma aula dos amigos. Que motivo sem sentido, né? A única coisa boa é que a escola tem uma nova localização. Então, nosso local anterior era em um prédio que não possuíamos completamente, mas alugávamos, e acho que depois de problemas com o novo responsável pelo prédio, conseguimos um novo prédio. Este lugar é mais na cidade e é honestamente muito bonito e tem um espaço maior. Até mesmo temos uma sala se você se sentir sobrecarregado e precisar de uma pausa, que tem vários objetos estimulantes e é ligeiramente à prova de som do exterior. Mas o lugar em si não é tão legal. Há pessoas sem teto por toda parte, o que não seria um problema, pois tínhamos algumas pessoas sem teto morando no parque perto de nosso antigo prédio, mas essas pessoas não são muito amigáveis, de forma alguma. Há pessoas usando drogas, ouvindo música alta, brigas acontecendo e até mesmo uma senhora que veio até mim enquanto esperava a minha carona perguntando se eu estava sendo traficada. Além disso, devido à nova localização, tenho que refazer toda a minha configuração de transporte, o que é chato porque os motoristas de táxi da empresa parecem tão irritados comigo por me deixarem em um lugar tão estranho, como se eu tivesse escolhido o lugar. Este dia foi o pior dia e foi apenas o terceiro dia do novo semestre. Então, a empresa de transporte disse que ligaria para mim ou para os meus pais para me avisar quando eles me buscariam. Mas eles não ligaram de jeito nenhum. Na verdade, quando eu estava sozinho em casa, eles ligaram. Eu atendi e eles disseram desculpe, estamos muito ocupados agora, e desligaram na minha cara. Eu comecei a ter um ataque de pânico completo, sem saber o que fazer porque eu deveria estar lá em um horário muito específico, senão eu seria trancada do lado de fora sem ninguém para me buscar. Então, eu olhei pela maior janela da casa e vi meu táxi começando a ir embora. Eu literalmente corri para fora quase descalça até eles pararem e eu pegar minha bolsa, quase esquecendo meu objeto de conforto como sempre faço. Eu entrei e a motorista parecia brava comigo pela minha aparência. Eu estava com marcas de lágrimas e pálida, respirando com dificuldade porque estava tentando parar o ataque. Ela não me ligou para me avisar que estava lá, então como eu deveria saber que ela estava lá? Então chegamos no prédio onde a motorista disse que não esperaria até a porta ser destrancada e basicamente me expulsou do carro. Eu liguei para minha mãe, encostei nas costas na parede, olhando para todos os ângulos da rua, tremendo. Felizmente não esperei muito, mas minha ansiedade estava tão alta que eu não conseguia respirar e me senti muito mal. Eu estava tão perto de ficar não verbal, o que não acontecia desde que eu estava na escola média. Eu contei aos meus professores e eles me deixaram descansar naquela sala que eu mencionei. Eu estava sentado lá chorando no meu mochila enquanto ouvia a chuva em loop. A forma como o prédio foi construído tinha grandes portas e janelas de vidro, a menos que fosse o caminho para a escada que leva aos banheiros. E apesar de não ser verdade, foi desconfortável chorar e ter dificuldade para respirar como se eu estivesse em exposição. Especialmente quando Philip tentou falar comigo através do vidro depois que muitas vezes os professores disseram para ele ir para a aula e não falar comigo. Depois de passar 2 horas naquela sala de descanso com meus objetos de conforto, comecei a fazer piadas de humor negro para me sentir melhor e também para animar meus professores.
As coisas pareciam bem, até que Toga abriu a boca. Eu estava indo para o banheiro quando encontrei Toga e uma nova garota da minha turma. Eu só queria sair dali, mas Toga ficava falando e falando. Então ela disse, eu e minha irmã tentamos usar pronomes, o que é bom para a causa LGBTQ+, mas nos sentimos mal por ajudar na fantasia. Eu congelei. Já era ruim o suficiente ter um cara me tratando mal por causa do meu gênero, mas agora descobri que a garota que é a melhor amiga dele me culpou pelo assédio do Humphrey também é transfóbica. Decidi dar uma dica sutil para a Toga de que não sou amiga dela, mas ela não entendeu. Mais tarde, como escola, fizemos uma pequena viagem de campo para a biblioteca da cidade para praticar o que algumas de nossas viagens de campo vão parecer agora. Foi um desastre. Cheirava a xixi por toda parte, havia muita merda humana espalhada pelo chão, quase perdemos alguém, e quando chegamos ao local, muitas pessoas nos olharam julgando e ouvi um cara dizer, mas por que eles estão aqui mesmo? Fui forçada a me juntar a Toga e duas garotas, uma das quais estava no banheiro. Eu adoro essas garotas, elas são engraçadas e me respeitam, mas Toga arruinou muitas conversas. O dia terminou e eu estava sobrecarregado e sofrendo com pensamentos de comer compulsivamente e morder meus braços, o que ainda sofro como adulto. Cheguei em casa e tirei uma soneca de 2 horas. Depois que acordei, contei à minha família o que aconteceu. Cancelamos minha carona para amanhã para que eu possa ter um dia de folga mais cedo, as aulas são de segunda a quinta, e minha mãe me perguntou se eu gostaria de continuar. Pensei sobre isso e me sinto terrível em pensar em sair, especialmente tão cedo no semestre. Eu amo o que estou aprendendo e meus professores são incríveis, e tenho pessoas boas de semestres anteriores e deste que adoro e amo ser amigos. Mas a área me dá tanto estresse, as caronas nunca chegam no horário nos dias de hoje e há uma chance de eu ter que faltar um mês para uma reunião para resolver o problema em que estão, e apenas as pessoas que se apegam a mim não entendem que eu não quero lidar com eles na minha vida. Estou com muito medo de um dia explodir e gritar com Humphrey, Philip ou Toga e ser vista como uma pessoa ruim porque parece que ninguém mais tem problemas com eles. Mas tio, não é meu tio de verdade. Você nem estava aqui. A maioria das histórias de pessoas mimadas que eu ouvi são ou muito antigas para que eu me lembre completamente delas ou simplesmente não me incomodaram tanto, com poucas exceções. Eu costumo ficar confrontacional quando alguém fala comigo de forma estranha, e eu seria o primeiro a elevar a voz. A história de hoje é uma história estranha de privilégios e é longa, desculpe, mas é boa. No final de 2018, eu estava dirigindo para o norte em uma pequena estrada de campo com 2 faixas, uma faixa para cada direção, quando uma moto renegada escorregou e se encaixou perfeitamente sob o para-choque dianteiro do meu carro. Ok, vamos tentar de novo. Uma moto renegada sem o seu piloto humano veio da pista oposta para nossa pista antes de cair de um lado e bater no para-choque dianteiro do meu carro com um estrondo. E não, nós não temos motos autônomas, caso você esteja se perguntando. Momentos antes, uma moto em alta velocidade estava dirigindo atrás de um carro prateado, um Nissan Almera, eu acredito, e quando o carro prateado fez uma parada de emergência, o piloto não conseguiu evitar bater no lado do carro antes de ser ejetado para o meio da estrada. O motociclista foi jogado inconsciente no meio da estrada, sem capacete. Surpresa, mas a moto continuou com velocidade e impulso, invadindo a pista contrária e batendo no meu carro, um Chevy Cruze. Consegui parar o carro antes da moto se enfiar embaixo do para-choque dianteiro. Parecia um leão em cima da sua presa na savana africana, se você consegue imaginar. A boa notícia foi que o motociclista só ficou inconsciente por alguns momentos, e uma ambulância com sua equipe completa estava lá no lugar certo e na hora certa para algum evento esportivo escolar ou algo assim. Eles chegaram até ele antes que eu pudesse. Ele conseguiu ficar em pé e andar normalmente, mas os paramédicos insistiram em levá-lo ao hospital para avaliação adicional. Acho que é o procedimento normal para um suposto acidente de trânsito com concussão cerebral e lesões mínimas nos tecidos moles. Não pensaríamos em infecção sexualmente transmissível, IST, em termos de um acidente de trânsito. Por que né?
Depois, os pais do motociclista nos contaram enquanto tomávamos chá e biscoitos, que ele é do tipo tímido e silencioso, com um problema de fala desde a infância que nos deixou preocupados no começo. A outra boa notícia foi que eu ainda podia dirigir o carro normalmente. De fato, todos os veículos envolvidos no acidente conseguiram ser ligados e dirigidos na hora. Os danos foram principalmente estéticos, e eles mais tarde pagaram pelos danos no meu carro integralmente. A culpa teria sido do motorista do carro prateado, e suas razões para frear abruptamente. Havia algumas marcas de pneus na estrada que indicavam uma frenagem brusca. Infelizmente, ela decidiu mover seu carro para uma estação de gasolina próxima, atrás do meu carro, o que aparentemente é proibido. Você não deve mover seu carro do local de um acidente. Alguém se machucou e foi levado para o hospital igual é uma cena de crime. Enfim, havia uma multidão ao redor do meu carro com a moto presa debaixo do para-choque dianteiro, e apenas 2 policiais ao redor do carro prateado que estava pelo menos 30 metros atrás do meu carro em uma estação de gasolina. Eu apenas fiquei lá parado com os braços cruzados na frente do peito, olhando para o carro prateado e para os 2 policiais com insatisfação. Por alguma razão, os 2 policiais levaram quase meia hora no carro prateado. Mais tarde, descobri que eles estavam copiando o vídeo da câmera do painel do carro. Além da curiosidade mórbida pela qual as pessoas do sul da Tailândia são conhecidas, nós também temos essa tendência de nos apontarmos como porta-vozes ou repórteres no local. Pessoas curiosas paravam para perguntar o que havia acontecido e algumas pessoas se ofereciam para contar todos os detalhes agoniantes que podiam descobrir. Ai ai! Eu quase consegui ouvir a música que tocamos na televisão quando começa um programa de notícias. Tá. Um terrível acidente aconteceu esta manhã quando um carro colidiu violentamente com uma moto desprevenida, e aqui estão os detalhes. Um motociclista, que é de uma vila tal e cujos pais são esses e aqueles, e o motorista da cidade, que é filho de fulano e beltrano, colidiram às 9 horas em uma colisão frontal. Havia um senhor idoso que explicou com muito detalhe o que aconteceu do seu ponto de vista. Ele usou gestos com as mãos e fez barulhos com a boca. Até correu pelo comprimento da estrada algumas vezes com os braços esticados para pintar uma imagem completa do que aconteceu. No começo, eu fiquei feliz em ver um homem idoso tão cheio de energia e felicidade, mas isso só durou 1 minuto antes dele começar a dizer a versão errada dos eventos. Isso acontece muito, eu já estive em muitos acidentes de carro onde encontrei pessoas assim. E, em alguns desses acidentes, eu era essa pessoa. Mas nunca estive tão errado quanto esse senhor. Ele disse, então o motorista do Chevy Cruze estava dirigindo rápido, até rápido demais, e ele bateu na moto de frente. O motociclista voou alto no ar, e é por isso que ele está no hospital lutando pela vida dele. Com impaciência, eu disse a ele, cerrando os dentes, tio, na verdade o senhor não estava aqui. A moto bateu no carro prateado primeiro, ali naquele lugar, antes de bater só na minha frente. O motociclista estava bem, caminhando por aí antes de ser levado ao hospital. Mas ele estava determinado. Ele me mandou calar a boca. SHSH. Uxixo. Xixas. E continuou repetindo sua versão dos eventos para quem quisesse ouvir, e cada versão que saía de sua boca fazia minhas orelhas ficarem, bem, mais vermelhas. Finalmente! Vi os 2 policiais atravessando a rua em direção a nós e ao meu carro. Abandonei imediatamente minha postura impaciente e caminhei em direção a eles. Não sei, acho que estava tentando ser educado encontrando-os pela metade, e foi quando o velho passou por mim. Que diabos aconteceu? Caminhei mais rápido, ele caminhou mais rápido, e quando começamos a correr, o segurei para parar. Tio, você nem estava aqui quando aconteceu. Eles devem saber o que aconteceu. Eles devem ver através das suas mentiras. Dude! Ele gritou como um cachorro raivoso me banhando de saliva. E isso é.
Ok, foi aí que eu me lembrei que eu pesava 120 kg e tinha 171 centímetros, cerca de 245 libras de peso e 5,7 de altura. E ele pesava o quê? Facilmente 70 kg, 150 libras, e talvez 160 centímetros, cerca de 5,3, com as costas curvadas e mal tinha músculos nele, e ele provavelmente tinha o dobro da minha idade, 70 a 80 anos. Eu empurrei ele. Mas não com os braços e sim com o meu peito e minha barriga. E ele me empurrou de volta como se fosse uma briga de carneiros. Ele estava gritando e gritando, mas eu estava ganhando a competição de empurrões. A coisa mais idiota que fiz em muito tempo. Claro, quando estou nas redes sociais, posso escrever infinitamente sem esforço em ensaios longos sobre o que aconteceu, mas quando sou confrontado com esse tipo de situação estranha, fico sem palavras. Eu estava 10x pior do que a criança que tinha um problema de fala de verdade. No final, a polícia determinou que o motociclista foi culpado por não manter distância suficiente entre ele e o carro prata à frente dele, e que a verdadeira causa do acidente foi capturada na câmera do painel do carro prata, que mostrou algumas crianças correndo erraticamente na beira da estrada. Os dois policiais nos separaram fisicamente. O velho ainda estava gritando e apontando o dedo enquanto eu estava tão chocado com o que estava acontecendo que não conseguia dizer nada compreensível. Mas galera, vocês deveriam ter visto a cara dele quando os policiais lhe contaram o que realmente aconteceu. Ele não estava chocado nem envergonhado. Ele estava absolutamente animado. O rosto dele se iluminou quase como um jornalista que conseguiu o furo de sua carreira antes de qualquer outra pessoa ou como uma criança que estava aprendendo algo novo e mal podia esperar para ensiná-lo aos outros. 5 minutos depois, eu ainda podia ouvir o velho tagarelando no fundo enquanto estávamos tentando soltar a moto presa nos dentes do meu carro. Levantamos a frente do meu carro com 2 macacos hidráulicos antes de puxarmos a moto para fora. Depois, retirei a placa dianteira que estava pendurada em um parafuso e usamos uma corda de nylon para fixar a luz de neblina deslocada no lugar. Cerca de 20 pessoas cercaram o meu carro, mas só eu e um policial estávamos fazendo o trabalho físico sob o sol tropical escaldante. E para completar a imagem mental, um vendedor ambulante em uma moto estacionou ao nosso lado e começou a vender milho cozido em um copo com manteiga para a multidão crescente. Não pude culpá-los, o relógio estava perto da hora do almoço e eu pulei o café da manhã naquele dia. No entanto, mais pessoas inúteis continuavam narrando o que estava acontecendo bem na frente dos olhos deles. Ele está levantando o carro? Sim, ele está levantando o carro. E eles estão tirando a moto? Sim, está confirmado, senhoras e senhores, que eles estão tirando a moto. E o velho se atreveu a me perguntar: o que você está fazendo? Cozinhando arroz. O que diabos você acha que estou fazendo? Eu tentei ignorá-lo, de maneira rude, porque tinha muitas coisas na minha mente para arrumar outra briga com um velho maluco que não tinha nada mais para fazer. E quando eu fui embora, vi pelo retrovisor ele levantando ambos os braços no ar, provavelmente descrevendo uma explosão nuclear ou algo assim. Fim. Ou era o que eu pensava. Uma Karen com a mania da superioridade tentou me empurrar para fora do trem porque estava muito lotado. Para dar um pouco de contexto, o sistema de metrô da minha cidade é ótimo. Por apenas R$ 0,87, R$ 0,54 por viagem se você carregar um cartão especial com 12 delas, você pode ir de qualquer ponto da cidade para qualquer outro ponto. Algumas estações são mais lotadas do que outras. Eu precisava trocar de trem para chegar onde eu precisava. Existem diferentes linhas, que podem ser acessadas a partir de diferentes estações, que são conexões entre essas linhas. Eu precisava ir da linha 1 para 2. A conexão entre elas era uma escada rolante, um túnel e escadas ou um elevador. Então, sem mais informações inúteis, vamos lá, o elenco: eu, Karen, pessoa normal, PN para abreviar. Então, eu estava indo para a linha 2, a estação de conexão que eu ia geralmente é bem lotada, mas dessa vez não estava,
Vindo da linha 1 e depois de descer a escada rolante, eu vi a Karen se empurrando pela multidão e na minha cabeça eu pensei que porra é essa? Então eu fui esperar o trem, chega a cada 8 a 15 minutos. 3 minutos depois, ele chegou, as primeiras pessoas saíram e depois você pode entrar. Quando eu tentei entrar, fui empurrado e acabei esbarrando no MP. Claro que a Karen foi quem me empurrou e eu gritei: senhora, que porra é essa? Ela disse: está muito cheio, não posso deixar você entrar. Ela deixou entrar umas 10 pessoas antes de mim, mas me empurrou do trem e ele nem estava lotado. O MP perguntou por que eu esbarrei nele assim e eu disse: aquela senhora me empurrou do trem. Então ele disse: eu vi ela fazendo algo. Depois disso, eu vi algo que quase me fez começar a rir alto. A Karen caiu do trem ao tentar empurrar outra pessoa, eu entrei, e as portas se fecharam na cara dela. Ela começou a bater no trem, mas ele foi embora, deixando ela esperando pelo próximo. Obrigado por assistir, deixe sua opinião sobre os relatos nos comentários, esse vídeo foi feito com muito carinho, muito obrigado.